Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos frequentadores, aos internautas que nos assistem habitualmente. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos nosso irmão Diogo Veloso, que ele é da Fraternidade Espírita da Campanha do Quilo, em Santa Amaro. Ele vai nos trazer um tema que eu considero que é de suma importância para todos nós, orgulho e humildade. Então, antes de começarmos os trabalhos da noite, vamos orar, nos elevar ao alto, rogando ao Criador as bênçãos, as energias puras para esse ambiente e agradecendo a espiritualidade amiga que já preparou todo o local para os trabalhos da noite, que tenhamos uma noite de luz, de aprendizado, de harmonia, que essas bênçãos possam espraiar-se por toda a humanidade, onde quer que haja dor e sofrimento. Assim, em prece, passo a palavra ao nosso irmão Diogo para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite. A gente vai conversar sobre orgulho e a gente vai conversar sobre humildade. Como espíritos em estado de evolução, nós viemos para a Terra, planeta de expiação e provas, cheio de vícios, cheio de questões, cheio de resgate a serem feitos, e certamente com muito orgulho, com muita vaidade dentro da gente, e precisando exercitar a humildade. Precisando exercitar a humildade. Porque muitas vezes, organicamente, quando eu digo organicamente, nossa qualidade de espírito ainda puxa a gente para se achar certo, para se achar demais, para se achar diferente, para se achar correto. Então, a gente vai conversar à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da nossa doutrina dos Espíritos, sobre o que é que a gente pode conversar sobre isso. E eu trouxe aqui, ao final da nossa conversa hoje, eu trouxe uma fábula, uma história de um cavaleiro, que eu acho que pode fazer muito sentido para cada um de nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, aqui online, conectados, assistindo depois a palestra, pode fazer sentido para, de alguma forma, tocar cada um de nós. Vamos lá. Primeira a coisa que a gente precisa reforçar é que Jesus Cristo, espírito mais evoluído que pisou na Terra, ele cuida da gente. Ele está aqui com a gente. Ele está cuidando da gente o tempo todo e ele está com muita vontade, com muito amor, que a gente evolua. Essa é a vontade do nosso mestre. Ele só falou de amor quando estava com a gente. Ele só foi humilde quando estava com a gente. E é muito estranho quando o homem significa Jesus com luxo. É muito estranho quando o homem significa Jesus com orgulho. É muito estranho quando o homem significa Jesus com qualquer qualidade que não seja humildade. Porque durante toda a sua passagem encarnado, não existiu nenhum movimento de orgulho, de vaidade, de querer ser melhor do que as outras pessoas, porque Jesus só falava do Pai. Jesus estava a serviço do Pai, um filho a serviço do Pai. Jesus nasceu numa manjedoura, no lugar mais simples que poderia existir em Belém. Jesus cresceu e viveu sem posses. Não existe nenhum registro de posse de Jesus. E Jesus entregou sua missão para a terra. Então, nosso mestre, ele quer que a gente aprenda a amar. Ele quer que a gente aprenda a conviver em sociedade. Ele quer que a gente se respeite. E no tempo, em 2022,
2022 anos depois, tem gente usando o nome de Deus com ódio. Usando o nome de Deus, de Jesus, com ódio. Mais uma vez, não faz sentido nenhum. A gente precisa entender que o Mestre veio dar para a gente uma mensagem de amor, de humildade. Nada de orgulho, nada de ódio, nada de raiva. Quando Jesus foi crucificado, ele olhou para o lado e tinham ladrões crucificados do lado dele. E ele olhou para todos que estavam ali sorridentes, muitos sorridentes, comemorando a sua crucificação e soldados. Ele disse: Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha raiva nem crucificado por quem bateu nele. Jesus não tinha ódio nem crucificado por uma sociedade que escolheu, de alguma forma, fazer com que o nosso mestre fosse um símbolo de sacrifício para todos nós. Então, quando nós, seres humanos, espíritos em estado de evolução, estivermos de alguma forma utilizando do ódio, da raiva, da vingança, utilizando de alguma forma, de uma voz exaltada, de palavras que não sejam de amor, a gente não está seguindo Cristo. Porque Ele é amor. E Ele sempre foi amor. Nesse sentido, o entendimento da doutrina dos espíritos, que traz para a gente o entendimento, olha, existem níveis de planetas. Existem planetas primitivos, que não é o nosso. A gente é um pouquinho melhor. Existem planetas de expiação e prova, segundo nível, chegamos. Existem planetas de regeneração, que fala-se que a gente está numa transição planetária, que a gente sai de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, e esse processo está em transição. As crianças que nascem a partir do ano 2000 são crianças de um teor evolutivo espiritual maior do que nós, que nascemos um pouquinho antes. E a gente começa a perceber na sociedade uma geração que realmente pode fazer a diferença na nossa sociedade e no mundo todo. A gente pode ser um planeta feliz, um mundo feliz. A gente pode ir até o estado de planeta puro. Mas a consciência que estamos no mundo de expiação e prova faz com que a gente escute o Mestre Jesus e diga: orai e vigiai. Porque no planeta de expiação e prova tem espíritos de várias falanges espirituais, vários níveis espirituais. Todo mundo junto aqui, não tem, gente? Como é que a gente resolve isso? A gente cheio de vício, no nosso perispírito grafados, orgulho, vaidade, algumas questões que nos acompanham há várias encarnações e encarnações, a gente cheio das nossas coisas, ainda vivemos no mundo que tem pessoas encarnadas, espíritos encarnados, que não são tão bons, e tem espíritos desencarnados que se aproveitam dos nossos vícios para se conectar com a gente e fazer com que a obsessão seja um processo de conexão mútua e de influência espiritual negativa. É muito interessante quando a gente chega no espiritismo e as pessoas vêm fazer o tratamento espiritual. O tratamento espiritual nada mais é do que você vir ao centro, você se concentrar num ambiente protegido, espiritualmente mais preparado. O seu espírito obsessor pode se comunicar através de um médium. E tem um doutrinador que vai conversar com seu espírito obsessor e vai dizer: meu amigo, deixa essa pessoa seguir em paz. Siga a luz. Vamos. A gente te ama.
A gente ama você. Nós somos irmãos. Mas muitas vezes a gente se ilude pensando que esse processo é finalístico. Muitas vezes a gente se ilude pensando que a gente é vítima de obsessão. E ninguém é vítima de obsessão. A gente conquista a obsessão. A gente conecta com obsessores por meio das energias que nós emanamos. Então, é muito importante, e quando a gente fala de orgulho, até o ato de dizer que sou vítima de obsessores, até o ato de menosprezar o nosso obsessor, que é um irmão nosso, que muitas vezes nós fizemos mal a esse irmão em outras encarnações. O ato efeito de querer ser superior a um obsessor que está em estado de sofrimento já é um ato de orgulho. Porque a gente devia, na calada da noite, conversar com nossos obsessores e pedir desculpa, e pedir perdão, e dizer que nós somos irmãos. E nesse sentido, de um planeta de expiação e prova, a gente começa a falar de um exemplo de como se comportar. A cerimônia do lava-pés, Jesus fez questão de lavar o pé de todos os apóstolos, para dizer, eu não sou melhor do que vocês, eu lavo os pés de vocês. E muitas vezes aqui na Terra, a gente conquista uma coisinha, não é? E a gente já começa a ficar diferente, não é isso? Uma coisinha. Jesus era Jesus, gente. Era um mestre. E ele lavava os pés. Então, quando a gente fala de humildade, a gente tem uma imagem, a gente tem uma semelhança, a gente tem um grande espírito a se guiar, que é o nosso mestre Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem nas instruções dos Espíritos algumas questões sobre orgulho e vaidade. Orgulho é o conceito elevado ou exagerado de si próprio. Amor próprio demasiado, soberba. Humildade é a virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. Preste atenção. A consciência das suas limitações. Humildade é dizer, realmente, nisso aqui eu preciso evoluir. Realmente, nessa relação, eu tenho responsabilidade. Mas a gente, às vezes, é espírito tão limitado que a gente coloca a culpa no outro sobre o problema que a gente está vivendo, não é isso? A culpa é sempre do outro, quase, né? A culpa é dele, é dela. Será? O humilde não se envaidece com o elogio ou com a situação de destaque que se encontra. E é muito difícil a gente se colocar em destaque e a soberba não subir. É muito difícil. Então, o orgulho é muito comum a todos nós, e a humildade a gente tem como praticar. A gente tem como acordar e dizer, eu vou exercitar a humildade. Mesmo que o seu orgulho vier. Porque só a gente sabe dos pensamentos da gente, não é isso, gente? Só a gente sabe dos pensamentos da gente, o que passa na cabecinha da gente sobre as pessoas, sobre as situações. E o que se passa na cabecinha da gente, Deus lê nossos mais secretos pensamentos. Né? Não passa nada em vão. Então está tudo muito transparente para Deus. E aí a gente precisa exercitar a humildade. Algumas características do orgulho. Gente que reage explosivamente a qualquer observação crítica de outra pessoa. Tem gente que é assim, gente? Quando você vai dar um conselho, a pessoa já se organiza na cadeira. Não tem gente que é assim? Opa, tá falando mal de mim, vamos lá, e você? A pessoa já se defende falando de você, né? Necessita ser o centro das atenções.
e fazer prevalecer sempre suas próprias ideias. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se em estado de consciência fechada ao diálogo construtivo. Menospreza as ideias do próximo. Não escuta com atenção a opinião do outro. Tem gente que é assim, gente? A gente, às vezes, é assim com o nosso filho. Nosso filho quer falar algumas coisas para a gente, mas a gente é espírito tão orgulhoso que a gente pensa que porque viveu 50 anos e o menino viveu 15, ele não tem opinião nenhuma, não é isso? Menino, vai crescer para me ensinar alguma coisa, né? E aqui na doutrina dos espíritos, derrubei um pouquinho, mas o seu computador está salvo, fique tranquilo. Eu acho. E aqui na doutrina dos espíritos, a gente descobre que a idade é do espírito. A idade não é a idade da vida aqui na Terra. E tem criança, adolescente de 15 anos de idade, que tem uma alma, um espírito muito mais evoluído do que você com 75 anos de idade. E você fecha os olhos e os ouvidos e deixa de aprender com quem é mais evoluído do que você. Isso é orgulho. Se fechar. Pensar que a idade resolve, que a experiência resolve. É claro que a experiência e a idade têm grandes predicados. Mas a idade espiritual é a idade espiritual. Escutar a todos com atenção, escutar as pessoas com carinho e atenção. Duvidar da própria certeza pode fazer sentido, não pode? Gente que tem certeza demais, conhece, gente? Gente que tem certeza absoluta. Eu tenho certeza que é desse jeito, eu tenho certeza que fulano é ruim. Tem gente que é assim, não tem? Eu tenho uma tia que é o radar da família. Essa aqui é ruim, essa aqui é mais ou menos. Às vezes ela é boa. Você, Diogo, você é bom, você é um menino bom. E ela tem um radar. Tia, como é que a senhora tem? A senhora tem um raio-x espiritual, tem uma conexão com Deus, com uma conexão com Jesus para dizer essa aqui é ruim, porque gente que julga, gente que se sente na autoridade de condenar e absolver. Está errada, está certo. Isso é orgulho. Ao ser elogiado por qualquer motivo, enche de satisfação, presunçosa, como se tivesse... Obrigado, meu amigo. Salvei o seu... Ficou até mais limpo, obrigado. Como se reafirmasse a sua importância pessoal. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Eu achava que isso era raro no mundo. Até que eu comecei a chamar as pessoas para fazer campanha do quilo. E tem gente que não vem fazer campanha do quilo, porque tem vergonha de pedir na porta das pessoas. Mas é vergonha mesmo. Diogo, eu não vou pedir na porta das pessoas. Me desculpa, eu não consigo, não. Bater na porta, pedir esmola, Diogo. Você quer quanto? Diga. Eu digo, não é dinheiro, não. A gente tem que fazer um movimento. É Cristo chegando na casa das pessoas. Então, existem pessoas que têm vergonha de pedir. Tem pessoa que passa necessidade, mas não pede. Não tem? Não pede. Não arreda o pé. Não vou pedir. A gente passa necessidade aqui, mas eu não vou pedir. Orgulho. Orgulho. Usa a ironia e o deboche. Conhece gente assim, gente? Oh, Senhor. Tem gente que não tem coragem de dizer as coisas claramente, mas diz no deboche, na ironia, né? Começa a criar apelidozinho, começa a criar umas coisas, umas brincadeirinhas. É um subterfúgio do orgulho. Se preocupa demasiadamente com a opinião do outro sobre si mesmo. Tem gente que é regido pela sociedade, não tem? O mais importante é a opinião dos outros, não é a opinião de Deus. A gente deve servir a Deus. Ter a consciência tranquila que a gente está seguindo seus ensinamentos. A opinião dos outros, do vizinho, é a opinião de gente errante como a gente, né, gente? Então,
8 características aqui do orgulho, mas eu evoquei aqui a porta larga e a porta estreita para também falar de orgulho e de humildade. Quando a gente está na campanha do Quilo, a gente passa pelas casas de classe média, não é isso, Paulinho? Pelas casas de classe média, aqui de Campo Grande, que são muitas. A gente bate na classe de classe média, tem não, passa outra hora, agora não, de jeito nenhum. Mas é claro que isso não é uma generalização, toda generalização é um equívoco, e tem pessoas que abrem e recebem muito bem. Todas recebem nossa boa energia, Jesus abençoe, que ilumine essa casa, que fique tudo bem. Quando a gente chega dentro da Ilha de Janeiro, meu amigo, socorro Jesus. Segura o saco, porque 2 não vai dar. Tem gente correndo atrás da gente com o fubá na mão, dizendo, você esqueceu de passar na minha casa. E eu guardei o meu fubá aqui. Então, a porta estreita é pedagógica. Ela ensina. A dor gera empatia em quem tem a mesma dor. Se eu paro de ter a dor, se eu tenho uma vida muito tranquila, muito em paz, se eu sou um espírito errante, o que é que acontece? Se eu estou com dinheiro no bolso, está tudo dando certo, eu compro o que eu quiser, eu preciso de Deus para quê? Só quando fico doente, não é não? E olhe lá, porque eu tento comprar os hospitais tudinho e eu me distancio da essência da jornada. E aí existe um equívoco, uma linha muito tênue nisso tudo, porque não é o dinheiro que transforma as pessoas. Não é. O dinheiro mostra quem você é. Porque a gente encontra dentro de comunidade, gente muito pobre, gente orgulhosa. Não encontra, gente? Encontra. Ela só não pode muito exercer o seu orgulho, não é isso? Mas está lá o orgulho. Mas está mais inoculado num cantinho onde ela não pode exercer tanto esse orgulho. Quando o dinheiro aparece, a gente mostra quem é. Não mostra? A gente mostra o quanto a gente é grato, o quanto a gente é ingrato. O quanto a gente queria ficar perto da mãe, ou a gente só ficava perto da mãe porque a casa dela era interessante, o café da manhã também, o almoço e o jantar. A gente começa a mostrar quem é. Mas às vezes a gente não está preparado para o dinheiro, né? Na verdade, na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente se concentra em trocar o carro, em trocar o apartamento, em embelezar a casa, em falar de coisas. Isso não quer dizer que não existam pessoas com muito dinheiro que são boas. Isso não quer dizer. Toda generalização é um equívoco. Isso quer dizer, sim, que tem pessoas bilionárias que são muito boas. O Bill Gates, que criou o Windows, ele tem um patrimônio de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Ele doou 95 bilhões de dólares em vida. Porque ele disse que é um absurdo alguém ter mais de 1 bilhão de dólares na conta. E ele pegou os 5 bilhões, deu 2 para a filha, 2 para a mulher e ficou com 1. E os 95 bilhões dele estão sendo investidos para reunir os gênios da humanidade, para resolver problemas da humanidade. Não é lindo isso, gente? A espiritualidade está trabalhando. Ele disse, 95 bilhões de dólares não resolve a fome no mundo. Não resolve. Se ele pegar os 95 bilhões dele e comprar tudo de comida, não resolve a fome no mundo. Mas eu vou pegar os gênios do mundo todo, eu vou gastar esse dinheiro para o gênio, aquele menino especial, com QI elevadíssimo, inteligentíssimo como ele é, ele pare de querer só criar coisa na internet para ficar rico. E aí ele juntou um grupo de meninos que estão estudando como resolver o problema do saneamento básico na África. Como é que se resolve?
Aí um dado interessante é que 10 milhões de crianças de 0 a 12 anos morrem por ano por falta de saneamento básico no mundo. 10 milhões de crianças morrem por ano por doenças preveníveis. Tem noção do que é isso, gente? Preveníveis. Essa doença poderia não existir nessa criança se tivesse saneamento, se tivesse alimentação, se tivesse as coisas adequadas. 10 milhões por ano. Aí ele disse, a gente vai diminuir esse número. Primeira ação dele foi levar vacina para a África. Doença prevenível. Se existe vacina, vacina, não é isso? E ele está salvando muitas vidas por lá. É um bilionário. Ah, não, Diogo, mas ele tem um iate. Oh, Senhor. Ele está fazendo o bem como ele pode fazer o bem. Como ele consegue fazer o bem. Assim como eu, assim como você. Então, a porta larga, ela é perigosa, mas ela pode ser vivida. Com muito cuidado, não pode? Mas tome muito cuidado. Para você se distanciar de Deus, é isso aqui. E a porta estreita é pedagógica. Gera humildade, gera reflexão, gera o sofrimento, que é instrumento de aprendizagem para nós que somos espíritos ainda em evolução. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de um ambiente de planejamento reencarnatório. A gente está falando que a gente escolheu vir para cá. Estão sabendo disso? Tem gente que fala assim, fala, rapaz, escolhi não. Eu não me lembro dessa parte. Você escolheu vir para a Terra. Você escolheu ser filho de quem você é. Ser irmão de quem você é. Ter encontrado o marido que você encontrou. A esposa que você encontrou. Você planejou. Você planejou. Você planejou ter 3 filhos, onde 2 é mais tranquilo e 1 é virado, que dá um trabalho da gota. Você planejou. E nesse planejamento reencarnatório, se você não tiver humildade, meu irmão, você vai sofrer. Você vai tentar resolver, você vai tentar fugir, né? Mas não dá. Esse planejamento reencarnatório foi você que fez, é a sua missão na Terra. Isso não quer dizer que você deve sofrer e criar novos débitos com os relacionamentos que tem. Tome cuidado com isso, né? Tem gente que fica mantendo relações e criando mais débito ainda, não é isso? Ah, não, eu estou ali, estou morando com minha irmã, mas briga todo dia, se xinga todo dia. Está evoluindo alguma coisa? Então, não é sobre só aguentar, é sobre você fazer um trabalho realmente de abertura de mente sobre tudo isso. E aí, por orgulho e vaidade, algumas coisas acontecem. A gente vê irmão sem falar com irmão. Não vê? A gente vê filho sem falar com mãe. Filho sem falar com pai. A gente vê marido e mulher que se separaram porque na jornada aconteceu e que se odeiam. Você pode até se separar, mas para que se odiar? Aí você passou um cheque pré-datado, não é isso? Para a próxima existência, não é isso? Olha, a próxima existência a gente resolve. A gente resolve, porque nessa não rolou, não deu. Então, esse dar de costas para a tua visão, cansar, dizer que fez tudo, não tem gente que faz assim, fiz de tudo, Diogo. Fiz de tudo, a minha parte eu já fiz. Orgulho. O que é que você está dizendo? Eu sou demais, eu sou fantástico, eu fiz minha parte, ele que é ruim. Ela que é ruim. E pode ser que realmente você tenha feito muita coisa, não pode? Pode. Mas quem disse que 80, 90, 100 anos de existência aqui é tempo? Você pode se esforçar mais um pouquinho, não pode? E para se esforçar mais um pouquinho, para resgatar relações e aprender a amar, você vai ter que exercitar a humildade. Não vai? Porque você vai ajudar a pessoa vai dizer que você está atrapalhando. Não tem gente que é assim? Você vai ajudar e a pessoa vai dizer, você está atrapalhando. Você quer meu mal.
Você vai estar ali do lado e a pessoa vai dizer, não gosto de você. Você vai estar ali do lado da pessoa, você está roubando. E você vai estar sendo acusado de falso o tempo todo. Se você é acusado de falso o tempo todo, e você tem que ficar ali, entregando amor, entregando carinho, o que é que você precisa? Humildade. Mas se você for orgulhoso, você altera a voz no primeiro momento, não é isso? No primeiro minuto você levanta a voz, já bota a pessoa no lugar, não é assim que a gente faz? Fique no seu lugar, porque você não fala assim não. E vai embora, e dá de costas e está tudo certo. Isso não quer dizer que você precisa ficar em relacionamentos abusivos. Não é sobre isso. Porque tem gente que, sob pena de um ambiente religioso, está em relações que não podem existir. Relações que fazem você sofrer e faz seu parceiro, muitas vezes, ou sua parceira, se debitar mais ainda espiritualmente pelo que está fazendo com você. Então, cuidado, porque eu já conversei com muitos espíritas que dizem, mas ele faz isso comigo, ele me bate, ele faz isso, mas eu tenho que aguentar porque é minha missão. Pegue a curva, distancie, ele não deixa de ser sua missão, mas abuso é abuso. E se você tem parentes, pessoas por perto que estão passando por isso, amar é salvá-los. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Estava nem no script, mas tome cuidado. Orgulho e vaidade, humildade, não é subserviência. É a racionalidade da doutrina. Aí, gente, tem gente que tem soberba, tem julgamento, tem gente que tem distanciamento, tem gente que tem fofoca. Tem fofoca, gente? Na família de vocês, não, né? É muito tranquilo, né? Tem. Tem gente que se acha no direito de falar mal das pessoas por aí, não tem? Tem. Isso não deixa de ser um traço de orgulho, deixa? Orgulho. Olha, tu viu fulana? Viu fulano o que ela fez? Olha o que ela errou, apontando as pessoas. Tem gente que faz compêndios filosóficos sobre o que as outras pessoas estão errando. Maria Madalena, se lembram? As pedras, se lembram? Jogar pedra é um ato orgulhoso. É um ato de soberba. Pensar que você está na igreja, está no centro, está no caminho, lutando pela correção, você é melhor do que a pessoa que está no bar, é soberba. É orgulho. Quem disse isso? Quem lhe autorizou a julgar as pessoas? Que autoridade nós temos? Qual é o contexto que você conhece daquelas pessoas? Tem um grupo de espíritas que faz um trabalho no presídio. Não sei se tem alguém aqui que faz. Eu admiro demais essas pessoas. Eu estava com o poeta Edgar Diniz, que é um poeta espírita, poeta cantador. Estava com ele semana passada. Ele dizendo, eu disse, continua indo para o presídio, meu poeta. Aí ele disse, rapaz, estou indo para o presídio. Como é que estão as coisas lá? Desafiadoras, como sempre, para a gente. Porque vocês já imaginaram o ambiente espiritual do presídio? Como a gente faz para trabalhar espiritualmente no presídio? Isso é um ato de humildade plena. É um ato de você dizer, são meus irmãos. E isso não é fácil. Principalmente quando atinge sua família. Humildade é sobre olhar para a trave do seu olho. Porque olhar a trave do outro é mais fácil, não é não? A gente vê os detalhes. Mas olhar a trave do próprio olho é mais difícil. E aí, eu queria contar uma história para vocês. Eu queria que a gente trouxesse essa história que está dentro de um livro, que eu vou falar para vocês que livro é esse. Eu queria que a gente significasse essa história, essa fábula, num olhar profundo sobre nós mesmos. Porque no final de tudo, a gente precisa ser humilde o suficiente para parar
de tentar mudar todo mundo que está ao nosso redor. Que a gente quer mudar todo mundo, não quer? Eu vou mudar meu irmão, eu vou mudar minha esposa, eu vou mudar meu marido, não é isso? Eu vou mudar, eu vou mudar. E sua missão mais importante é cumprir a sua jornada. E se burilar por dentro. Se burilar por dentro para ter condição afetiva, amorosa, condição espiritual para ajudar com eficiência, com efetividade o outro. Porque às vezes você todo bagunçado quer ajudar o outro, não é isso? Se organize. Olhe para essas conjunturas que é você. Existem dores que são só suas. Existem questões que estão só com você. Existem angústias, saudades, que são suas. E elas precisam ser acolhidas e precisam viver dentro de vocês. Eu vou contar a história de um cavaleiro. Era uma vez um cavaleiro no reino. Esse cavaleiro, ele era o cavaleiro mais eficiente do reino. O rei adorava esse cavaleiro, porque esse cavaleiro resolvia tudo. E ganhava as guerras, e ganhava as batalhas, ele era muito bom. Esse cavaleiro, ele tinha a resposta para tudo no mundo. E tudo ele ia lá e resolvia. E ele, durante a sua jornada, foi reconhecido demais no reino. Esse cavaleiro, ele tinha a armadura mais brilhante que você pudesse imaginar. Ele era elogiado por todo mundo. E esse cavaleiro adorava ser elogiado por todo mundo, porque elogio todo mundo gosta, né? Esse cavaleiro, ele era tão bom cavaleiro que ele achou que ele deveria levar a armadura para dentro de casa. E levando a armadura para dentro de casa, a esposa dele começou a reclamar. A esposa dele começou a dizer, olha, aqui dentro de casa você não é cavaleiro, não. Aqui dentro de casa você é meu marido. Você é meu marido e eu quero você como eu casei com você. Eu não quero um cavaleiro. Eu não quero um cavaleiro com armadura. E esse cavaleiro dizia, não, mas eu estou aqui, meu amor. Eu amo você. Você quer que eu resolva o quê para você? Pessoas pragmáticas que resolvem tudo, que estão prontas para tudo. E ela disse, eu quero que você tire a armadura. Eu quero que você seja você. Ela disse, meu marido, eu quero lhe ver chorar. Eu quero ver você chorar, se emocionar, sentir, ter dúvida. Eu quero que você simplesmente seja você, aqui do meu lado. Eu não quero um super-homem, eu não quero um baita cavaleiro dentro de casa. E esse cavaleiro tentou persuadir a esposa para ela entender que a armadura dele era linda. Minha armadura é linda, veja como eu sou forte, veja como eu sou bom. E era um cavaleiro dito como muito bom na sociedade que ele vivia. E chegou um dia que a esposa, chorando aos prantos, disse, eu não aguento mais. Ou você tira essa armadura, ou a gente não é mais marido e mulher. E o cavaleiro que amava a sua esposa disse, fique tranquila, agora eu entendi. Eu vou tirar agora essa armadura. E ele tenta tirar a armadura na frente da esposa, ele não consegue. Porque aquela armadura tinha convivido tanto tempo com ele, que fazia parte dele, estava colado nele. Ele tinha fingido tanto para o mundo que era bom, que não tinha dúvida, que tinha resposta para tudo. Ele estava tão orgulhoso de si que a armadura que ele criou, que não é ele, fazia parte dele. E ele disse para a esposa, não consigo tirar. Ela disse, você precisa tirar. E ele corre no ferreiro. Ele corre no ferreiro e, querendo resolver tudo muito rapidamente, diz, ferreiro, eu vim aqui para você tirar minha armadura. Pode bater com força, que essa armadura tem que cair, porque eu quero a minha esposa de volta. E o ferreiro bate na armadura, bate na armadura, bate na armadura e nada da armadura cair. Mas não cai um trisco. E depois de algumas horas tentando tirar a armadura do cavaleiro, o ferreiro desiste e diz, não tem jeito.
Aí o cavaleiro diz, e agora? O que é que eu faço? Diga aí, o que é que você quer? Quanto eu pago para você me dizer qual é a solução? Porque durante alguma parte na jornada, o cavaleiro entendeu que comprar as coisas faz sentido. Que a gente compra soluções. E ele disse, olha, não é dinheiro nenhum. Não é nenhuma prata, não é nenhum ouro. Você tem que encontrar o Mago Merlin. Aí o cavaleiro olhou para ele e disse, Mago Merlin não existe, meu amigo. Mago Merlin é um conto. Deixe da sua história, me dê uma coisa mais prática para trabalhar, porque eu não consigo trabalhar com essas coisas abstratas. Muitas vezes, o cavaleiro, ele é tão bom, ele tem resposta para tudo, que ele não precisa mais do abstrato. E às vezes o abstrato não é o Mago Merlin, é Jesus na sua vida. É Deus na sua vida. E o cavaleiro diz, tá bom, então eu vou procurar. E ele sai andando rápido nas ruas da sua cidade e encontra o bobo da corte. Quando ele encontra o bobo da corte, ele diz, bobo da corte, saia da minha frente, que eu estou apressado, tenho que resolver o negócio. Não quero palhaçadas. Não é momento de palhaçadas. E o bobo da corte tenta ajudá-lo, mas não consegue, porque ele não dá ouvido ao bobo da corte. Afinal, eu sou um cavaleiro, né? O que é que um bobo da corte tem a me ensinar? E ele vai direto no rei. E ele vai no rei, rei, eu tenho um problema muito grande para resolver. Eu preciso tirar essa armadura. Como é que eu resolvo? E o rei, que o siga vangloriava por ter um grande cavaleiro no reino, disse, este problema não é meu, este problema é seu. Naquela época ele não podia dizer isso, mas é cada um com seus problemas.com.br, não é isso? E disse, pode saindo, hoje não gasto meu tempo com você. Quando ele sai do rei, está lá o bobo da corte, feliz, alegre, fazendo suas palhaçadas. E o bobo da corte, do jeito dele, da forma dele, com muito amor e com muito carinho, disse, o Mago Merlin está na floresta. Você precisa encontrar o Mago Merlin. Às vezes, o bobo da corte é um primo que você não ouve, é uma irmã que você não ouve, é uma mãe que você não ouve. É um pai que você deixou de ouvir, é um filho que quer falar muitas coisas para você e você não dá acesso. E o bobo da corte desaparece e ele diz, tá bom, se é na floresta, vamos para a floresta. E ele entra na floresta em busca do Mago Merlin e ele começa a ficar muito preocupado porque ele não encontra o Mago Merlin. E quando ele está muito eufórico, querendo resolver tudo orgulhosamente e vaidosamente, ele não encontra o Mago Merlin. Ele só encontra o Mago Merlin quando ele começa a chorar. Quando ele começa a chorar e dizer, eu não aguento mais. Eu não acredito mais nisso. Eu não aguento. Eu preciso encontrar o Mago Merlin. E de repente o Mago Merlin surge na frente dele. De repente, você só vai encontrar o abstrato, que é tão concreto, quando você se vulnerabilizar de verdade. Quando você se quebrantar de verdade. Quando você, do seu jeito, seja de joelhos, seja com a lágrima nos olhos, dizer, eu não aguento mais. Está doendo. E quando o cavaleiro preso na armadura, ele se quebranta, o Mago Merlin aparece e ele dá uma ordem. Porque quando a gente passa muito tempo sendo orgulhoso, a gente continua sendo orgulhoso. Mago Merlin, você é muito difícil de encontrar. Já que lhe encontrei, tire minha armadura agora que eu tenho que resolver minhas coisas com a minha esposa. E o Mago Merlin diz, não sou eu que tiro sua armadura. Não sou eu que tiro sua armadura. É você que tira sua armadura. Por uma caminhada, uma jornada, onde você tem que aprender, voltar a aprender a ser humano. E não essa armadura que você criou para sobreviver ao mundo, que você julga que tem que ter. E ele disse, sim, mas como é que eu resolvo? E o Mago Merlin diz, é o seguinte, você vai ter ajudantes. Você vai ter uma pomba e um esquilo. Aí o cavaleiro diz, uma pomba e um esquilo?
Se fosse pelo menos uma águia, uma ave de primeira classe, eu gostaria muito. É uma pomba. Pomba nem voa direito. Pelo amor de Deus. E é o que você tem, cavaleiro. Você tem uma pomba e você tem um esquilo. Esquilo bem pequenininho. E a pomba e o esquilo falavam. E mais uma vez, a pomba e o esquilo representam pessoas que querem falar com você. E você não deixa. Porque são pequenas demais para você. São muito pequenininhas. Às vezes nem estudaram tanto quanto você. E você orgulhosamente pensa que suas letras que você estudou na universidade ou na escola são mais importantes do que a alma das pessoas. E de que a qualidade espiritual de quem está do seu lado. Existem pessoas que não sabem ler e nem escrever seu nome. E que têm uma pureza de espírito muito mais profunda do que muitos letrados. Ou quase todos. E aí, o mago Merlin diz, você vai com a pomba e você vai com o esquilo. Mas antes disso, mande uma carta para o seu filho, porque você gosta muito do seu filho. Mande uma carta para ele. E ele manda uma carta para o filho. Filho, estou aqui lutando bravamente para reconquistar a nossa família e daqui a pouco eu chego por aí. E na sua narrativa, na sua carta, ele mais uma vez se reconhece como um grande cavaleiro que está resolvendo tudo. E a pomba leva a carta e volta com a carta do filho. E a carta do filho vem em branco. E ele reclama com o mago Merlin, como é que veio em branco? É meu filho. E aí o mago Merlin pergunta, quais são as histórias que você criou com seu filho? De você com seu filho, e não cavaleiro com seu filho. Você com seu filho, tem alguma coisa para escrever? E ele mais uma vez se quebranta, chora e diz, eu preciso resolver isso, eu preciso voltar para minha família. E o mago Merlin diz, o caminho é por aqui, pode ir com pomba e com esquilo. Você vai passar por 3 castelos. E esses 3 castelos, na analogia espírita, trazendo para o ambiente espírita, da doutrina dos espíritos, podem ser reconhecidos como as várias encarnações que a gente tenta, de alguma forma, aprender. E tantas encarnações que a gente desperdiça por orgulho e vaidade. Por simplesmente não reconhecer que somos errantes. E está tudo bem. Está tudo bem a gente ter os vícios, os defeitos que a gente tem. A gente é errante. A gente só não pode continuar errando. A gente tem que se olhar e se vigiar todos os dias. E o nosso cavaleiro, ele pega o caminho da trilha e diz, olha, eu posso ir com o meu cavalo de jeito nenhum. Eu posso ir com minha espada, você não vai precisar de espada. Eu posso ir, você só vai com a pomba e com o esquilo. Eles vão te guiar. O primeiro castelo que ele encontra é o Castelo do Silêncio. E o Castelo do Silêncio simboliza a saída do automático da sua vida. Quem está aqui na minha frente tem uma rotina de dia a dia, não tem? Acorda, faz um bocado de coisa, se ocupa que só a gota, não é isso? E faz uma coisa, faz outra, daqui a pouco almoço. Daqui a pouco faz uma coisa, a coisa anoiteceu. Daqui a pouco acabou o dia. Depois o dia começa de novo, não é isso? O Castelo do Silêncio é como dissesse, olha para o espelho e olha para a tua rotina. E vê como é a tua rotina de verdade, com silêncio e observação. Olha para a tua rotina. Quanto tempo essa rotina tem para amar? Quanto tempo essa rotina tem para o outro? Quanto tempo essa rotina tem para servir ao Mestre Jesus em sua obra de caridade tremenda que é o mundo? O quanto tempo essa rotina se preocupa com as coisas do mundo e o quanto tempo essa rotina se preocupa com o que é da alma e o que é do espírito de fato. Quanto tempo? E o Castelo do Silêncio não deixa você falar. Porque a gente, quando é orgulhoso, a gente tem resposta para tudo. Mas eu tenho que preparar o almoço, Diogo. Mas eu tenho que trabalhar, senão meus filhos vão passar necessidade. Mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que trocar o carro, porque senão o carro vai quebrar. Eu tenho, não é isso? Porque eu tenho resposta para tudo.
Tenho. Qualquer coisa que a gente pergunta para a gente tem resposta. Então, o castelo do silêncio simboliza o silêncio que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Parar de acusar o outro, parar de olhar para a vida dos outros, parar de olhar para o lado, parar de ser orgulhoso, vaidoso e querer ser o que você não é, nem um terço, nem um décimo do que você é. E a consciência que você é um espírito amado por Deus e amado por Jesus, independente do que você faça. A consciência de que Ele quer teu bem e ponto. Isso não depende do que você é. E quando a gente sai do castelo do silêncio, o nosso cavaleiro preso na armadura, ele chora, ele se quebranta, e com o choro dele, com a água que sai do seu canal lacrimal, a primeira parte da armadura começa a cair. A armadura começa a cair quando a gente reconhece as nossas emoções verdadeiras que vivemos encarnados. E para de colocar para debaixo do tapete uma série de coisas que são e somente são. No castelo da sabedoria, o cavaleiro se depara com muitas coisas e saberes. Mas ele precisava passar pelo castelo do silêncio para poder silenciar e esvaziar suas certezas. E ter dúvida, porque é na dúvida que a gente aprende. Quando a gente tem certeza demais, a gente aprende alguma coisa? É na dúvida que a gente aprende. Então o castelo do silêncio suscita a dúvida. Será que eu estou certo? E o castelo da sabedoria te dá insumo para começar a tomar novas decisões na vida. Se você lê o livro dos Espíritos todo, o Evangelho segundo o Espiritismo todo, a obra de Joana de Ângelo, de Chico Xavier, de Divaldo e de Chico, todinho, e não seja silenciado, você vai buscar confirmações de quem é você. Se você tiver silenciado, você vai buscar respostas. A gente precisa silenciar e parar de pensar que está certo. Para aí sim dar espaço para a sabedoria. No castelo da sabedoria, a gente pega munições, insumos, para criar e fortalecer, de alguma forma, o castelo da ousadia. E a ousadia para o cavaleiro é ser quem ele é. É a ousadia de parar de fingir. É a ousadia de amar. É a ousadia de perdoar. É a ousadia de agradecer. Ele chega no castelo da ousadia e descobre que ousadia é a coragem de amar a ele para poder amar o próximo. E ele volta para sua esposa e para o seu filho, sem armadura. Pronto para viver uma vida de erros. Erros humanos, erros terrenos, erros de espíritos em condição de evolução. A história do cavaleiro preso na armadura está dentro deste livro. E essa fábula internacional, isso é um best-seller, ele passou o mundo falando que a gente precisa silenciar. É uma fábula que muitos dos quase 8 bilhões de espíritos encarnados caíram na armadilha. Para sobreviver, eu criei minha armadura. E minha armadura não deixa nem que eu abrace meu filho. A minha armadura não deixa nem que eu olhe para o olho da minha mulher e diga obrigado pela jornada que a gente passou junto. A armadura faz com que eu seja incapaz de entregar afeto, amor e perdão. A armadura faz com que eu seja incapaz de pedir desculpa para aquele que também me fez mal. Essa armadura é o orgulho que nos veste todos os dias, nos protegendo de alguma forma de situações que
Às vezes, de fato, a gente viveu. E hoje, nessa palestra, existe um convite para a gente tirar as armaduras. Mas não vai ser rápido, não vai ser hoje, não vai ser agora de noite. Porque você vai querer chegar em casa e tirar a armadura como ele quis, não sai? Não é assim. É um processo. Então, quando você entender que você vai fazer tratamento espiritual no centro, quando você entender que você está dentro de uma doutrina que entende e explica que existem encarnados e desencarnados, encarnações e reencarnações, encontros, reencontros e resgates, quando você entender que existe uma lógica explicada no Livro dos Espíritos com ciência absoluta, por um inquieto cientista chamado Allan Kardec, que foi lá e fez várias perguntas, às vezes perguntas redundantes, não é isso? Mas me dizem o quê? Isso aqui é o quê? Mas e isso também? E isso aqui que você respondeu é o quê? É um cientista investigativo sobre por que estamos aqui. O Livro dos Espíritos nos explica, mas a gente precisa silenciar, baixar a bolinha e entender que podemos amar mais, podemos ser mais, podemos nos conectar mais, podemos perdoar mais, podemos mudar a nossa rotina, podemos mudar nossas missões, podemos entregar os nossos talentos para a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Mas não é porque você vai conseguir bônus horas, não. Porque muita gente pensa que o espírita faz o bem para ter um lugar no céu, não é isso? É não. A gente faz o bem porque a gente entende que no bem está Jesus. No bem estão as boas falanges espirituais. Os bons espíritos, os bons grupos espirituais estão na campanha do quilo, na sopa, no trabalho do bem. Nesse sentido, finalizo minhas palavras, me despedindo do cavaleiro e chamando Emmanuel para falar para a gente. Humildade não é omitirmos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres, sem criar problemas e oferecendo a construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. De que sejamos capazes. Não se cobre perfeição. Se cobre a atenção à jornada. Atentos todos os dias. Vai ter dia que a gente vai errar. Amanhã é outro dia. E a gente não erra. E é um dia por vez. E a gente vai, em vez de se punir tanto, a gente vai se alegrar com a oportunidade de estarmos encarnados aqui, para resgatar nossas faltas, para provar nossos espíritos, para expiar algumas questões que são nossas, absolutamente nossas. Fora da caridade não há salvação. Campanha do quilo, sopa, evangelização, passe, doutrinação, a manutenção do centro, que às vezes a gente pensa que o centro é espiritual, não é isso? É espiritual, que a luz, a CELP é espiritual, não é isso, Calixto? Espiritual, que a água é espiritual, a manutenção do centro, a divulgação da nossa obra, trazer pessoas para cá, lotar esse auditório novamente, chamar as pessoas para cá, trazer seu filho para a evangelização e mobilização de pessoas para o bom combate. Eu falo muito de campanha do quilo porque foi minha escola de vida e continua sendo e vai ser da meu filho. A gente tem todo terceiro domingo campanha do quilo aqui no Caminhando que voltou. Vocês estão todos convidados. Mas não é só da campanha do quilo que a gente está falando. Tem muito trabalho do bem acontecendo. Muito trabalho do bem. A gente acabou de voltar do sertão, sábado a gente chegou de meia-noite, a gente voltou do sertão e o quanto tem de problemas espirituais acontecendo naquela região. A quantidade de estupro de vulnerável, de abuso sexual, sexualização precoce é enorme. A gente vive no mundo de espíritos encarnados, que têm vícios muito fortes e que a gente precisa trabalhar. Use seu talento a serviço do bom combate. Dessa forma,
seus espíritos obsessores vão ficar meio chateados. Rapaz, ele está fazendo muita coisa boa. Esse negócio de campanha do quilo, para que isso? Dá um soninho nele aí de manhã, no domingo. Esse negócio de sopa, esse negócio de ajudar os outros. E você vai construindo a sua jornada, amando, inclusive, seus obsessores. Que a gente seja humilde, que a gente enfrente nosso orgulho, que a gente tire nossas armaduras, que a gente aprenda a amar um pouquinho a cada dia e que a gente saia melhor dessa existência do que a gente entrou. Esse é o sentido. Que a paz de Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado, Diogo, pelo belo exemplo que você nos trouxe. E cabe a cada um de nós se desatrelar dessa armadura do orgulho, né? Eu lembrei de uma frase num livro de física, nos meus 18 anos. Não me lembro o autor, mas dizia que o conhecimento estava exultante por muito conhecer, e a sabedoria estava triste por pouco saber. Consequentemente, o orgulho é a chaga que nós trazemos e precisamos lutar, fazer esse combate interior para nos livrar dele e dar lugar à simplicidade da humildade. Temos aqui um aviso amanhã, teremos às 19h30, quem quiser se submeter a tratamento, chega aqui no máximo até 19h30 e depois vai ser orientado como realizar o tratamento espiritual. Então, vamos agora passar ao nosso irmão Diogo para que faça a prece de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos encarnados, essa jornada de aprendizagem. Agradecer a Deus pela nossa casa, pela nossa família, por estarmos aqui reunidos em seu nome. E pedir luz, resignação, paz, pedir iluminação da espiritualidade amiga para nossas casas, para as pessoas doentes, para os presídios, para as pessoas com necessidades especiais, para os moradores de rua, para os drogados. Oh, Pai, te pedimos ajuda para o nosso mundo e principalmente ajuda para nós, sermos instrumentos que saem enferrujados da tua obra, do teu bom combate, do teu evangelho, do teu exemplo. Que assim seja. E assim concluído a primeira parte dos trabalhos, mantenham-se harmonizados para o passe. Muita paz.